Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Douglas Boaventura. Olá você que nos acompanha no nosso programa Em Poucas Palavras, que está entrando no ar agora. Obrigado pela sua audiência. Estamos muito felizes em saber que você está aqui com a gente. Eu sou Natson Matias, apresentador do programa, que traz os temas diversos para a gente poder ouvir o comentário. E hoje nós temos o nosso convidado, pastor Douglas Boaventura, também pastor da Igreja Presbiteriana, Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Olá, Douglas. Olá, querido ouvinte. Olá, Natson. Estamos aqui com muita alegria no coração. Nosso desejo é que você, querido ouvinte, seja grandemente abençoado por Deus nesse momento onde teremos boas reflexões e também boas músicas ao nosso coração. Não raramente, pastor, há uma ideia geral de que Deus é injusto. E essas pessoas, geralmente as pessoas cogitam e formulam perguntas, por exemplo, por que há tantas pessoas famintas, doentes, ou por que Deus deixa que os maus não sejam punidos? Pensam eles, os que defendem esse ponto de vista, e ainda dizem, enquanto há pessoas boas que passam dificuldades. Por não entenderem bem sobre a justiça de Deus, pastor, o conceito sobre essa questão acerca da pessoa de Deus, quando não é muito bem entendido, traz algumas confusões. É sobre isso que o programa de hoje vai falar. Aguarde aí. Pastor Douglas, então, o que o nosso ouvinte precisa entender sobre a justiça de Deus e sobre como ele aplica essa justiça? Então, Natson, realmente é um tema que mexe muito com as pessoas quando nós falamos a nível de justiça, porque nós vivemos num mundo injusto, de pessoas injustas, e, na verdade, nós olhamos muito para a justiça própria, aquilo que eu tenho como para mim mesmo e dentro de mim como sendo, de fato, o correto, e aquilo que o outro faz é o errado. A justiça no nosso país tem sido jogada também para lá e para cá, jogada muitas vezes a escanteio e é trazida de uma forma triste. A gente nem acredita muito bem na justiça do Brasil hoje, né? É verdade. E aí, quando se fala em justiça, as pessoas até correm, não é? Acontece algum crime, vai procurar justiça, você vai procurar os seus direitos. Não existe justiça, não existe. Isso é triste pensar dessa forma. Isso acontece entre nós, seres humanos. E quando nós olhamos para a pessoa de Deus, a Bíblia diz que Deus é justo. Ele é justo na sua essência, ele é justo no seu proceder, ele é justo nos seus planos, ele é justo na sua vontade. E, ao pensar assim, algumas pessoas dizem, pode escapar da justiça dos homens, mas da justiça de Deus, ninguém escapa. Eu já ouvi isso bastante também. Isso a gente ouve. Isso é um alento, de vez em quando. É um alento, acaba sendo um consolo, mas, na verdade, as pessoas colocam isso e até muitas pessoas que não creem verdadeiramente em Deus, ainda assim colocam a justiça de Deus quando se veem em apuros. O triste é pensar que muitas vezes só nos lembramos da justiça de Deus quando estamos em apuros ou quando pensamos em que Deus vai castigar o outro. E isso é muito triste. Quando olhamos para a palavra de Deus, a justiça de Deus, ela está dentro do que nós chamamos na teologia de atributos comunicáveis. O que é isso? Os atributos comunicáveis são aqueles que têm analogia com o ser humano. Os incomunicáveis, os que não têm analogia com o ser humano. O incomunicável, por exemplo, podia dizer que é a independência de Deus, a autoexistência, a própria imutabilidade, a infinitude de Deus, não tem comunicação nenhuma. Não há nenhuma analogia com o ser humano quando pensamos na absoluta perfeição, a eternidade de Deus, a imensidade de Deus e até a questão da simplicidade naquilo que Deus é, um único ser singular em três partes distintas. Isso não há nenhuma analogia com o ser humano. Por outro lado, os atributos comunicáveis, aquilo que nós podemos encontrar nos seres humanos, e tem em Deus, e nós refletimos isso, e é claro que os atributos comunicáveis que nós encontramos em nós, seres humanos, são ainda assim cheios de
pecado, cheio nós não temos a perfeição absoluta de Deus. Deus é independente, é infinito, é imutável, e nós não. Mas nós temos o conhecimento de Deus, nós temos a sabedoria, a bondade de Deus, que Deus também comunica ao nosso coração, o amor de Deus, que é graça, a misericórdia dele, a longanimidade, a santidade de Deus, a própria veracidade de Deus, também é um atributo comunicável, que nós podemos olhar para os seres humanos e ver também em nós essa fidelidade. Mas hoje nós estamos conversando sobre a retidão de Deus, que também é um sinônimo de justiça, no caso. Sim, é um atributo comunicável que nós podemos encontrar esta analogia no ser humano. Deus é justo e nós, seres humanos, também somos e podemos ser justos, ou podemos praticar a justiça, não com a perfeição de Deus. E aí, essa justiça que nós encontramos em Deus, nós podemos dividir isso em justiça regencial, remunerativa e retributiva. O que é isso? Regencial, bom, explica aí. Já ficou meio... né? Três R's aqui, né? 3 R's fáceis. A regencial é que Deus domina todas as coisas. Ele é o soberano Senhor do universo. Então, ele exerce a sua justiça governando todas as coisas. A remunerativa é que Deus, na verdade, mesmo sem merecermos coisa alguma, ele ainda assim nos recompensa, ele nos dá. E isso é prova do seu grande amor para conosco. Depois vem a retributiva, porque ele também nos dá o castigo. Deus também nos dá a punição dos nossos erros, e isso faz parte da justiça de Deus. Agora você poderia me perguntar, pastor, mas se Deus então fosse acertar as contas conosco, fosse realmente... Ser retributivo aí nesse caso. Ser retributivo, né? O que ficaria deste mundo? O que seria de cada um de nós? Na verdade, essa ira de Deus, que é derramada sobre o pecado e sobre a pecaminosidade humana e atinge nós, seres humanos, é uma ira que desce com misericórdia. Deus aplica a sua ira, mas ele tem misericórdia de nós. Inclusive a palavra de Deus, um salmo, não me lembro agora exatamente onde ele está, mas ele diz que Deus não nos trata conforme as nossas iniquidades. Tem a ver com essa questão, então. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E de uma forma muito especial, aqueles que o buscam, aqueles que caminham com o Senhor, aqueles que se rendem a Ele, aqueles que verdadeiramente o concebem como justo Senhor do universo e se entregam a Ele para que Ele seja, então, o seu advogado. E essa é a figura muito própria também de Deus a nosso favor, porque a Bíblia diz que Ele, em Cristo Jesus, é o nosso advogado. Jesus passa a ser o nosso advogado junto ao Pai para estar ali, então, colocando sobre os nossos pecados o perdão que nós necessitamos. Agora, as pessoas olham e muitas vezes querem fazer correlação a tudo que passam, dizendo... o que nós estamos passando é castigo de Deus, né? Muita gente fala, Deus é justo, e ainda mais do que isso, não só aplicam a sua própria vida, mas a vida de outras pessoas. Isso é muito sério. Quando a gente começa a fazer esses julgamentos, Deus não nos chamou para julgar quem quer que seja. Quando nós olhamos para a vida do outro e começamos a dizer, eu já sabia, eu sabia que isso aconteceu, eu já até sei por que isso aconteceu, porque ele fez isso, aquilo no passado e Deus agora está castigando. Algumas pessoas falam até de doença, de mutilações e dizem que tudo isso é o juízo de Deus derramado. O que nós precisamos entender, querido ouvinte, é que de fato Deus é justo, mas Deus também é misericordioso. E se Deus fosse realmente acertar conosco as contas e nos dar, de fato, aquilo que nós, fato, merecemos, não é? Nós não seríamos isso, nós não seríamos nada, absolutamente nada, não sobraria nada. E interessante pensar que, ainda no mundo de hoje, muitas correntes por aí que buscam ao Senhor, né, dizem que querem os seus direitos, estão reivindicando. Imagine, nós estamos diante de um Deus justo e dizer que queremos os nossos direitos. O nosso direito, como pecadores que somos, seria o castigo eterno. Então é muito perigoso querer pedir os direitos. E chegando também já
mais ao nosso finalmente, nós não podemos nos esquecer que encontramos, como lá no Salmo 73, a figura de Asaf, e ele preocupado com a prosperidade dos maus. Eu me lembro que você colocou isso aqui no início, né? Por que o outro vai tão bem e sobre mim está o castigo de Deus? Porque eu não consigo ficar rico, eu não consigo prosperar, eu não consigo... isso tudo... E ele até fala, eu sigo a Deus, eu estou lá junto com Deus, e o cara que ignora Deus está, parece, prosperando, né? Exatamente. E até dá uma conversa também para um outro dia, em poucas palavras, falar sobre prosperidade, né? Mas a gente já dá uma pinceladinha aqui para o ouvinte pensar e ter uma concepção. O que é prosperidade para você? O que é prosperidade? Muita gente acha que prosperidade é ter dinheiro, é ter... Cuidado que não é bem isso. E aí, o que a gente pode entender? A gente entende, pelo Salmo 73, quando Deus conversa com Asaf, ele mostra lá no final qual é o fim dos ímpios. Qual é o fim daquele que está fazendo errado, acreditando que vai se safar da justiça de Deus? O fim é a podridão, o fim é o castigo eterno, o fim é a separação completa de Deus. Não é o fim que nós desejamos a nenhum dos nossos ouvintes, a você, meu querido ouvinte, não é o fim que nós queremos para nós mesmos. Portanto, como lidar com essa justiça? A justiça de Deus, ela deve ser encarada com perfeita realidade. Creia nisso, siga ao Senhor, entregue-se a Deus, para que a justiça de Deus se cumpra na sua vida, clame sempre misericórdia do Senhor e assim esteja pronto a aconselhar também aqueles que, de uma ou outra forma, acham que podem se safar da justiça de Deus. É isso aí, gente. Nós ouvimos aqui, em poucas palavras, o nosso tempo está esgotando. Eu sempre gosto e me encontro, pastor, com algumas pessoas que dizem, Deus é injusto porque tem tanta gente passando fome. E é engraçado que eu olho para elas e, na maioria das vezes, essas pessoas que levantam essa questão são pessoas que não passam fome. E eu pergunto para elas, você está passando fome? Não estou. Então, dê para quem não está passando fome. Porque, na verdade, a gente prefere pôr a culpa em Deus do que admitir que nós somos egoístas, não é isso? É verdade. Bem, nós ficamos por aqui, então. Esperamos você no nosso próximo programa e que Deus possa te abençoar. Suas palavras finais, despedidas, pastor? Querido ouvinte, eu espero que o Deus justo continue trazendo sobre a sua vida a iluminação plena da sua vontade, da sua essência, daquilo que Ele é, e que Ele possa, assim, te atrair para Ele mesmo, que você se entregue a cada dia ao Senhor, não temendo a justiça de Deus, porque Ele age ao nosso favor. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Bem-aventurado é o homem que não se mistura aos que zombam de Deus, que não se detém no caminho do mal e vive bem perto do Pai lá dos céus. Bem-aventurado é o homem que tem alegria na lei do Senhor, de dia e de noite a pensar com fervor, em ser obediente e buscar seu amor. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite, será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320, www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Douglas Boaventura. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina